Amém. Aleluia. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Cumprimento aos que estão aí nos assistindo através das redes sociais. Que seja abençoado em nome de Jesus. Vamos estar dando início a mais um culto em que nós podemos estar como igreja reunidos para celebrar ao Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 16. 1 João 4, 16. Amém? 1 João 4, 16. Pouquinho antes de Apocalipse. A parte B do versículo. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Aí vamos lá no versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Só até aqui. O Senhor nos ensina aqui na sua palavra que Ele é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele é o nosso amor maior. A maior prova de amor foi dada lá na cruz. Ele é o nosso Pai. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais. E hoje nós queremos adorar e celebrar o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso amor maior. Então vamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Eu convido os irmãos a se desligar de tudo lá fora e conecte-se nessa noite ao trono da graça. Se conecte à presença de Deus neste lugar. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Ele que Ele venha sobre nós neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Deus, de mais uma vez estarmos reunidos como igreja. Mais uma vez estarmos reunidos para adorar e engrandecer o teu santo nome na tua casa, Pai. Graças te damos, Deus, porque o Senhor é o amor. Nós o amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. O amor nos amou. E nós te agradecemos, Deus, pelo Senhor ter morrido lá naquela cruz por nós. E por hoje nós estarmos aqui. Nós te agradecemos porque Tu és o nosso Pai. Tu és, ó Deus, tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que ansiamos está em Ti. E nessa noite nós queremos Te engrandecer, Senhor. Nós queremos declarar que Tu és santo e não há outro como Tu. E nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, convidar o Espírito Santo para vir sobre nós. Essa casa é sua, Pai. Essa casa que é o nosso coração, Deus. Vem sobre nós, ó Pai. Seja bem-vindo aqui. Casa é sua, pode entrar. Esvazio de mim. Esvazio de mim. Sopra o teu vento, Senhor. Sopra o teu vento aqui. Como o teu trono vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Declara ao Senhor: essa casa é sua. Essa
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia, Pai. Venha nos incendiar nessa noite, Senhor. Venha nos incendiar a tua igreja neste lugar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Vamos celebrar ao Senhor em nome de Jesus. Enquanto nós celebramos, você vai ter a oportunidade de trazer o teu dízimo e a tua oferta. Pois o nosso Deus, Ele deixou toda a sua glória por nós. Veio ao mundo, morreu numa cruz, mas Ele ressuscitou e vive para todo sempre. Aleluia. Deixou tua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço a sua graça me alcançou. Eu Me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, Deus Emanuel, estrela da
honra seja dada ao Santo dos Santos. Quero declarar para você nessa noite, te dizer que às vezes o mundo olha para você e vê alguém improvável, incapaz, mas o Senhor quer te usar dentro das tuas limitações, dentro das suas dificuldades. O Senhor vai te honrar, vai te levantar e vai fazer através da sua vida. Você é canal do Senhor aonde quer que você estiver. Não deixe ninguém desmerecer aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Você é capaz, você é provável para o Senhor, em nome de Jesus. Escolhido do Senhor. Fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Não era a escolha de ninguém. Jamais alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido, incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Escolhido, incapaz, mas
escolheu, ainda que imperfeitos, ainda que, Senhor, totalmente jogados, Senhor. Talvez as pessoas olhem para nós e não dê nada, mas o Senhor viu em nós, ó Pai, o milagre. O Senhor viu em nós, ó Pai, aonde nós podemos florescer. Que você floresça onde o Senhor te plantou, em nome de Jesus. Amém. Passa a palavra ao pastor. Amém, queridos, a graça e a paz do Senhor. Você pode tomar seu assento. Lembrando os amados que estamos com as nossas atividades. Quarta-feira agora, eu tinha ouvido um anúncio do novo decreto antes, né, que não haveria cultos durante a semana. Aí os meninos estão me passando que parece que teve uma alteração. Pelo áudio que eu recebi, eu vou estar verificando sobre o culto de quarta-feira. Aí, sábado, às 18h30, nós vamos ter o culto das mulheres. E domingo, às 18 horas, culto de celebração e a ceia do Senhor. Então, domingo, né? Então, são os eventos, né? Na outra semana, vi ali com o Marcelo, nós vamos ter o culto dos homens. Então, a programação é essa para esse final de semana. Quarta-feira eu vou estar verificando e vou estar passando para os irmãos. E do sábado, às 18h30, o culto das mulheres. E domingo, às 18 horas, culto de celebração aqui na igreja e a ceia. Então, os irmãos possam estar se preparando para isso. Amém? Eu queria deixar uma palavra para a sua vida, lá em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Quinze e 11. Lucas capítulo 15, verso 11. Amém? Continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E eles repartiu os haveres, passando não muitos dias. O filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo que sobreveio àquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse-lhe: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma das tuas ordens tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou teus bens com as meretrizes, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Senhor, fala conosco através da tua palavra, porque sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso, Senhor, revela aquilo que está escondido, oculto, que o Senhor venha se manifestando através do teu Espírito Santo, através da tua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você pode tomar seu assento? Nós vimos aqui uma história de uma família, né? Uma família como várias famílias, e uma família judaica que tinha um pai, né? Não se menciona a mãe, né? Mas tem muita figura paterna nesse texto, nessa parábola, né? Que é uma história comparativa, né? Com coisas do reino de Deus, né? Acerca do reino de Deus, de Jesus, né? O que ele queria falar comparativo à vida normal das pessoas. E ele toma a ilustração dessa família com um pai e com 2 filhos, né? Ele menciona, a Bíblia fala que menciona 2 filhos, um mais velho e um mais novo. E fala que certa vez o mais novo, né, pediu a parte da herança que lhe cabia. E ele desejava ir embora daquela fazenda, daquela propriedade rural onde eles habitavam, onde eles exerciam atividades ali naquele lugar. E pelo feito aqui, a gente conjecturando, a gente vê que ele não tinha saído para outros lugares. E ele tinha um desejo muito grande de ir para outros lugares, conhecer novos horizontes, né, ampliar, né, novos conhecimentos e desfrutar de uma vida diferente do que ele tinha na sua casa, com seu pai e com seu irmão. A alma dele ansiava por isso, e fez com que ele tivesse esse projeto, esse desejo do coração dele, mas para isso ele precisava de patrocínio, ele precisava de dinheiro para poder ir fazer isso que tanto ele queria, que satisfazia a sua alma, o seu desejo, o seu coração. E para esse intento ele pediu a herança que cabia a ele, né, em vida para o seu pai. Mas isso não era o costume, né, da época. Ainda uma família judaica pedir a herança para o pai antes da morte do seu pai. Era como se ele desejasse que o pai morresse. Mas mesmo assim ele teve a audácia de pedir, né, de deixar seu pai, né, se vendo aqui, seu pai já era idoso, tinha problemas de saúde, e naquele momento ele não se importou com seu pai, com seu irmão, com a sua família. Ele simplesmente quis fazer o desejo do seu coração, né? Ele agiu o quê? Egoístamente, né? E hoje nós precisamos nos cuidar para não sermos egoístas, porque muitas vezes a estrutura da família, irmãos, é construída através do quê? De renúncia, através de renúncia tanto do casal, como também dos pais com os filhos e dos filhos também com os pais. Se não haver um altruísmo, se não haver um conjunto para a construção dessa família, a família desaba, né? Se um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita, o outro quer ir para o norte, o outro para o sul, o que vai acontecer com essa família? Vai se desestruturar. Então hoje nós vimos muitas famílias divididas. Por quê? Porque não tem o mesmo pensamento, a mesma visão. Isso hoje nós encontramos dentro da igreja também do povo de Deus, entre casais de pastores que cada um quer ter o seu ministério, cada um quer ter a sua projeção, e esquece que ambos agora são uma só carne, né? Então a estrutura familiar, ela é feita do quê? De um só pensamento, de uma só visão. Quando fala só de uma só carne, de uma só visão, fala não somente da vida conjugal, mas fala de um só propósito.
A família precisa entender, o casal precisa entender primeiramente o propósito de Deus para a sua vida. Quando a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, não é que ela seja um capacho do marido, mas ela precisa entender a missão do marido e ela ser a sua adjuntora. A Bíblia fala que não se encontrava uma adjuntora, né, que fosse idônea a Adão no jardim do Éden. E Deus fez o quê? Que um sono viesse sobre Adão e da sua costela fosse tirada Eva. E aí Deus trouxe Eva para Adão, né? E Adão pôde dizer assim: essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Chamar-se-é varoa, mulher. E ali eles tinham um só propósito, era cuidar do jardim do Éden. Era guardar o jardim e vigiar. Só que infelizmente Eva ouviu a serpente, que era o diabo, né? E disse o quê? Que é para que ela comesse a fruta do conhecimento do bem e do mal. Mas ela disse assim: mas Deus falou que nos dias que nós comemos, nós vamos morrer. E a serpente diz: olha, certamente Deus não quer que vocês comam, porque vocês vão ficar mais inteligentes e mais sábios, e Deus não quer isso. Ela usou do que? De astúcia, enganou a serpente, e aí a mulher comeu, não aconteceu nada. Mas a partir do momento que a mulher levou para o homem, o que aconteceu? Comeu, ali abriu os olhos, ele viu que estava nu, ele viu que estava sem proteção, que ele estava desprotegido. Eles pecaram pela desobediência, né? E eles estavam o quê? Descobertos. E precisou que Deus viesse, matasse um animal, né? Porque eles primeiramente fizeram de folhas de figueira, só que aquelas folhas de figueira logo ia secar, ia acabar. Mas Deus deu uma solução, o que é? Trazendo uma pele de animal para poder eles se cobrirem. Então, querido, a proteção que nós temos só vem de Deus. A proteção que nós precisamos é de Deus. Não adianta nós queremos, irmãos, darmos o nosso jeitinho, porque nós estamos vendo muita gente procurando tanta ajuda nesse tempo que nós temos vivido, irmãos, tanto recurso, tanta proteção, mas às vezes essa proteção é o quê? Ela é vulnerável, ela é fraca. Como nós estamos vendo, irmão, como que o mundo está abalado, como as pessoas, as superpotências estão abaladas, como hoje tantas pessoas de posição financeira desvantajadas e outras que têm posição avantajada, que têm dinheiro, vamos resumidamente falando, né? Mas estão morrendo. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa proteção, a nossa cobertura vem de Deus. Ele é a nossa cobertura, Ele é o que nos protege e nos guarda. Então nós vamos aprendendo isso, irmãos. E voltando para a história, o que aconteceu? Aquele jovem decide sair. Ele tem uma visão diferente do seu pai, ele tem uma visão diferente do seu irmão, e ele decide fazer esse projeto, porque isso está latendo dentro do coração dele. Eu vou fazer e vou fazer. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós queremos, até mesmo como casais, né? Cada um tem um pensamento, e eu vou fazer isso e ninguém me segura. Se minha mulher quiser bem, mas não quiser, eu também vou fazer, né? E a mulher diz: olha, eu vou fazer isso aqui, mas o marido que fique para trás e não sei o que mais. E há o que? A desestruturação familiar. Há dois pensamentos, e a Bíblia fala que quando há dois pensamentos, há um reino dividido. E o que acontece? A desfragmentação dessa família. E estava acontecendo aqui. Esse tinha um ideal que não pensava nos demais da família, pensava nele próprio. E nós precisamos tomar muito cuidado nesses tempos, porque é um tempo que a Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria, que as pessoas seriam amantes de si próprio. Então nós precisamos cuidar como igreja, como corpo de Cristo, como família de Deus, a termos um só propósito, um só pensamento, para que nós não venhamos a nos ser confundidos, a não venhamos a ser espalhados, a ser desfragmentados. Porque se isso acontecer, nós somos presa fácil para o diabo. E aí aquele moço, ele decidiu ir, porque, irmãos, ele achava que seria melhor ele ir embora.
que o outro lugar era melhor, que fora da casa do pai dele, que morar na cidade era o melhor. E quando a gente é novo, irmãos, a gente acha que a gente é imbatível. Quantas vezes quando a gente é novo, a gente não tem medo de andar no escuro, não tem medo de andar na rua, não tem medo de ir em certos lugares perigosos. Por quê? Porque a gente acha que a gente pode tudo, principalmente quando a gente vai passando da fase de criança para adolescente, porque a gente tem corpo de adulto com a mente de criança, e a gente acha que é o homem de ferro, que é imbatível, e a gente não sabe que a gente às vezes está caminhando sobre uma areia movediça, que a gente não tem uma segurança nenhuma, que uma bala perdida pode nos matar, que um acidente pode nos matar, mas nós temos dentro de si, nós temos uma coragem grande. Só que depois a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando não medroso, mas mais cauteloso, porque a experiência vai nos trazendo maturidade. A gente já vê muitas pessoas perdendo a vida por bobeira, porque eu já não fui sempre da igreja, eu já andei também em baile, em festas, eu já vi muita gente morrendo, perdendo a vida por nada, e a gente acha que a gente pode tudo. Então esse moço, ele achava que ele podia, mas mesmo assim seu pai decidiu dar o dinheiro para ele ir. Porque assim, irmão, tem gente que infelizmente quando encasqueta uma coisa, essa palavra aqui, né, mas diz que assim, coloca em casquete, tinha um senhor que falava bem isso aí, coloca na cabeça, na cachola, parece que ninguém tira aquela coisa de um filho, de um esposo, de uma esposa, uma família. Quando uma pessoa quer fazer aquilo ali, né, enquanto aquela pessoa não fazer, parece que ela não sossega. E esse moço estava desse jeito, ele não sossegou, ele que queria, né? Isso aí eu acho que não tinha pedido uma vez só, não, já estava ali, o pai já não estava aguentando, falou, não, então vai, então some, né? Vai, porque infelizmente, irmãos, a gente só aprende quebrando a cara, a gente só aprende quando as coisas não dão certo, quando a gente aprende que a gente não é tão bom assim, que a gente não tem o controle de tudo nas mãos, que nada às vezes sai do jeito que a gente quer, mas a gente sabe que é um propósito maior em todas as coisas, que muitas vezes Deus permite você fazer certas coisas, aí com seus projetos, até um tempo, a Bíblia fala que os homens quiseram tentar construir a torre de Babel, porque eles disseram assim, vamos construir uma torre que chegue aos céus e vamos fazer o nosso nome célebre, não o nome de Deus. E o que Deus podia ter ido lá e logo ter acabado com a torre no começo? Poderia ter cortado o mal pela raiz, não, mas eles deixaram ir até um certo ponto. Por isso Deus deixa você ir até certo ponto às vezes, nas suas loucuras, nas suas insensatez, nos seus projetos humanos, mas sabe o que uma coisa, a palavra final sempre vem de Deus. Provérbio 16 diz, cabe o homem fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus, vem de Deus, irmãos. Deus deixa a gente ir até certas coisas, mas no final Ele vai puxando a cordinha, você vai chegando onde Ele quer, né? É igual você que é mais maduro, você que é pai, já é avô, às vezes você pensa assim, eu vou deixar meu filho, eu vou fazer do jeito que ele quer, às vezes vou deixar esse meu marido, essa minha esposa fazer o que quer, lá na frente ele vai ver que não é bem do jeito que ele pensa, né? E assim foi o que o pai fez, deixou ele ir. Ele não tinha habilidade, ele era imaturo, ele nunca tinha saído de casa, nunca tinha trabalhado, não sabia administrar, não sabia de onde vinha o dinheiro, não sabia economizar, né? Ele achava que aquele dinheiro ia dar para a vida toda dele, né? Mas o que aconteceu? Ele foi bem longe, então ele quis se distanciar, ele quis esquecer o passado, ele quis fugir, ele sabia que o que ele estava fazendo não era certo. Nós, irmãos, temos noção do certo e errado, independente se a pessoa frequenta a igreja ou não, irmãos. Ela tem uma noção moral. O bandido lá pode dizer lá, não, eu sou inocente, eu até provo o contrário, mas dentro de si, ele sabe que ele fez coisa errada.
E aquele filho, ele foi, né? Ele quis ficar bem distante, porque ele sabia que ele não estava certo. Que mesmo que aquele que o coração desejava, mas o que ele estava fazendo era errado. E Deus permitiu que ele fosse, o pai, né? A figura de Deus aqui é o pai, deixou que ele fosse. Só que ele chegou lá, ele fez o que ele quis. Ele viveu do jeito que ele quis. E você sabe que Deus permite você viver do jeito que você quer? Deus permite. É o livre-arbítrio. Mas a Bíblia fala que de tudo isso nós vamos ter um dia dar conta disso. Das nossas ações, das nossas atitudes. E ele foi e fez o que ele quis. Só que fazer o que a gente quer dura pouco. Ontem eu estava conversando com o Pedro, conversei com outro irmão, sobre pessoas que estão no mundo do crime. Eles vivem do jeito que eles querem, eles vivem uma vida regalada, eles fazem, gastam, vivem tudo que querem. Só que a vida dele é curta. A vida que uma pessoa que partiu para o mundo do crime, ele sabe que ele é viver ou morrer. Que cada assalto, que cada malvadeza que ele sai, que ele mata às vezes um pai de família, que ele destrói uma família, um dia vai ter alguém que vai acertar ele. Que o fim dele é curto, que a carreira dele é curta, mas ele quer viver intensamente aquilo. Então ele viveu do jeito que ele quis, mas só que isso durou pouco, porque as coisas que Deus tem para nós são eternas, irmãos. O que Deus tem para nós, irmãos, não é passageiro, é eterno, é eternidade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que Deus tem para nós, irmãos. Nós não podemos, muitas vezes a pessoa quer viver uma vida que ele quer aqui, às vezes praticando coisas erradas, mas irmãos, se nós partimos dessa eternidade para outra, irmão, você sabe a noção da eternidade? Nós podemos sofrer 90, 100 anos, mas isso vai passar. Mas a eternidade, ela não tem começo, ela não tem fim. Por isso nós precisamos, irmãos, cuidarmos da nossa alma. Certo homem disse que estava muito... Ou a outra parábola que diz aqui nesse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 12, que fala que havia um homem que havia construído celeiros, se fartado, tido uma colheita muito grande, ele precisou construir novos celeiros, e ali ele disse assim: olha, alma, sossega, bebe, coma e folga. E o Senhor disse ali, Jesus disse assim: olha, mas não saberá que nesta noite pedirão a sua alma, e para onde a sua alma irá. Então o moço foi. Aí agora começa a vir os problemas, as crises, as dificuldades. A Bíblia fala que no mundo nós teremos aflições, teremos dificuldades. Isso para quem está na igreja e quem não está. Mas é a maneira como que nós passamos por ela. E o que aconteceu? Ele não soube lidar agora com a administração do seu dinheiro. Agora, por fim, o que acontece? Vence uma grande fome naquele país, ninguém dava nada, e por fim, ele só arrumou um trabalho que era o que ele dar comida para porco, e ele era judeu, e judeu não mexia com porco, é só com ovelha, porque o porco era um animal amaldiçoado para o judeu, mas ele teve que abrir mão dos seus valores, porque agora ele precisava se sujeitar aqueles homens daquele lugar. É isso que nós acontecemos, irmãos, quando muitas vezes nós saímos fora do propósito de Deus. Quando nós saímos fora da presença de Deus, muitas vezes nós temos que negociar os nossos valores. Nós temos que abrir mão de ações. Às vezes você fez o que você quis a vida toda, mas vai chegar um dia que a conta vai chegar. E aí, infelizmente, você vai ter que negociar os seus valores, os seus princípios. E ele teve que abrir mão, porque a fome chegou. E aí ele foi e teve que trabalhar nesse lugar. E a Bíblia fala aqui que ninguém lhe dava nada. Então, pelo caso aqui, ele não era remunerado. E nem a comida do porco ele podia comer. E aí aquela situação, aquela dificuldade fez o quê?
com que ele viesse a se lembrar da casa do seu pai. Irmãos, muitas vezes, ontem eu comentei com Pedro, diz assim, olha, vocês podem até dizer, mas o pastor ainda não é pai, ele não tem experiência, mas eu tenho uma experiência como filho. E você sabe o que, aonde que Deus me tratou, irmãos? Foi no mundo lá fora. Quando eu vi que meu pai perdeu a visão quando eu tinha 18 anos, que eu me vi sozinho para cuidar dele, cuidar da minha mãe, que eu tive que trabalhar, que eu tive que administrar a empresinha que nós tínhamos. Quando eu tive que deixar meu pai e minha mãe aqui, meu pai cego, eu tive que ir trabalhar no Japão. Quando eu encarei esse ministério aqui, irmãos, aí eu vi o que eu estava sozinho. Eu tive que amadurecer na marra, irmãos. Mas eu louvo a Deus, eu conversando ontem com o Pedro, porque desde criança, irmãos, às vezes o trabalho para mim era brincadeira. Os irmãos sabem da minha história, quando eu era criança eu morava no sítio, meu pai ia para a cidade, e aí eu ficava em casa, tinha uns tios mais novos, eles ficavam lá, a gente ia para a roça, catar milho, catar algodão, andar na carreta, andar no trator, às vezes eu, em cima daquele paralama do trator, eles rodeavam, eu saía correndo ali, eu tinha que agarrar ali, que senão eu caía, o pneu ali me passava por cima de mim, eles passavam uns medos de mim de vez em quando, rodeava de mim. Mas, irmãos, pela graça do Senhor, eu sempre fui ali, andando com meu pai, com meus tios ali, aprendendo a trabalhar desde cedo. E nesse comércio que meu pai teve, desde 13 anos, eu já estava ali fazendo entrega, levando bujão, levando caixa de compra. E ali foi ali a minha escola, ali meu pai com 18 anos perdeu a visão. E eu tive que assumir ali, eu nunca tinha ficado sozinho em casa, meu pai e minha mãe foram para Ribeirão Preto, meu pai tentando fazer a cirurgia para tentar recuperar a visão, nunca tinha ficado em casa sozinho, e eu tive que ficar 2 meses sozinho ali, tinha que trabalhar e estudar ainda, e para a honra e glória do Senhor, meu pai cego, eu consegui fazer faculdade, pagando faculdade particular, na época que poucos tinham condição, aposentei meu pai, nós compramos casa aqui em Rondonópolis, viemos para cá, que era um sonho dele. E aí eu tive que amadurecer na marra. Peguei essa obra, essa igreja, fiquei quase 8 anos fora daqui, sem ninguém, nenhum parente aqui em Rondonópolis, meu pai e minha mãe aqui. Meu pai teve um dia um AVC aqui, e eu só orando, buscando a Deus ali, chorando na presença de Deus e Deus guardando. Então, irmãos, não é fácil, irmãos, o filho único. Podia ter tudo, mas um dia o castelo de sonhos desmoronou. E eu tive que crescer na marra. Mas hoje, querido, eu posso dizer que o Senhor não tem filhos prediletos. O Senhor tem filhos escolhidos que sofrem mesmo, irmãos. Mas o sofrimento, irmãos, nos forja para sermos homens fortes. Às vezes eu vejo, irmãos, a gente não quer que o filho passe o que a gente passou. Mas é necessário passar, sabe por quê? Para ele aprender a dar valor, para ele ser um homem forte. Às vezes eu vejo muitos pais com um filho ali, por quê, irmãos? Porque às vezes ficou muito paparicano demais, aí se tornou um homem fraco. Realmente eu era um homem muito fraco, irmãos, emocionalmente. Mas, irmãos, quando Deus trata com a gente, irmãos, Ele coloca no prumo. Às vezes você não apanhou do pai e da mãe, mas quando você cai no mundão aí fora, você sabe o que é. Sabe o que é, irmãos. Quando Deus tem um plano na vida da gente, meu irmão, você passa pela prensa, você passa pelo moinho. Mas você sabe uma coisa, que Ele está com a gente todo o tempo. E lá no final você vence, porque você sabe que a sua força vem dEle. E aí aquele momento, irmãos, toda aquela situação serviu para uma coisa para ele reconhecer o amor do Pai. E ele falou assim, olha, eu fiz uma coisa feia mesmo, mas eu vou voltar. Pelo menos eu sei que ele não vai me aceitar como filho, mas como empregado, eu sei que os empregados são mais tratados. Eu vou voltar. Ele não deixou que uma coisa, irmãos, que impera muito o coração das pessoas de hoje em dia, é o orgulho de voltar para trás,
de se arrepender, de dizer que errou. Tem gente, irmãos, que às vezes está vivendo aí na rua, sabe por quê? Eu converso com algumas pessoas dessa aí, já ajudei muitas pessoas aí, mas por que você não volta para a sua cidade? Eu sou lá de Minas, eu sou lá da Bahia, mas por que você não volta para a sua cidade? Procura ali, né? Na época tinha ali o auxílio ali, fala assim, eles te dão uma passagem, você volta, se você quiser a gente também arruma uma passagem para você, mas o orgulho impede com que elas voltem para o lugar onde que elas são. Mas naquele momento ele decidiu o quê? Deixar o orgulho de lado e entender que ele, humilhado, a Bíblia fala que ele será exaltado. Então é melhor você se humilhar na presença de Deus do que você ficar no mundo humilhado. Você humilhar com quem é da sua família, você não é humilhado, você é exaltado. E ele pegou e foi. Irmãos, ele começou a ir, disse que era longe, mas ele foi, sem sandália, sem chinelo, tudo rasgado, sem comer, fraco, mas ele decidiu voltar. E esse reconhecimento que nós precisamos de Deus, precisa partir de mim e de você. Deus está com os braços abertos, nos esperando, pronto para nos ajudar, pronto para nos abençoar. Mas o que nós precisamos? Precisa partir a nossa atitude de nós queremos ir até Ele. O primeiro passo é meu e seu para nós irmos até Ele. E ele foi, mas a Bíblia fala que o pai logo de longe o avistou. Então significa o quê? Que o pai estava esperando o filho voltar. Ele sabia que o filho ia fazer bobagem, que o filho ia se perder, mas ele se alegrou porque o filho voltou. Querido, muitas vezes a gente tem que voltar para trás de decisões erradas que nós tomamos. A Bíblia fala em Apocalipse, lembre onde caíste, volte à origem do seu chamado, volta aonde você começou. E ele decidiu voltar, ele tomou o passo, ele foi, e o seu pai logo avistou. A partir do momento que ele tomou a decisão, Deus já entrou em ação. Quando você toma uma atitude em relação a Deus, logo Ele tem uma reação em nosso favor, uma resposta de Deus para nós. E foi o que aconteceu. Ele viu, aí agora o pai toma a atitude de ir de encontro com o filho. E logo ele não questiona se o filho, olha, você fez burrada, você fez bobagem, eu falei para você que isso ia acontecer. Não, ele logo o abraçou, porque ele viu que agora ele estava querendo mudar. Irmãos, palavras não mudam nada, mas as nossas atitudes convencem. Não adianta blá blá blá. Hoje muitas pessoas já estão cansadas de blá blá blá, até mesmo dentro da igreja, porque fala e nada acontece. Mas as atitudes mudam. As atitudes mudam. E aí naquele momento, aquela atitude convenceu o pai, não, meu filho agora não é mais aquele filho. Ele é uma nova criatura. Porque a Bíblia fala que quem está em Cristo Jesus é nova criatura, tudo se fez novo. Agora ele vai, o pai vai, abraça ele, e ele diz, olha pai, eu pequei contra os céus, e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, faz de mim um teu jornaleiro, um trabalhador teu. Aí naquele momento o pai nem fala nada, mas logo traz a roupa, as sandálias, o anel e prepara o novilho cevado. Como você questiona e pergunta assim, como que ele já tinha tudo pronto? Como é que ele tinha a roupa do tamanho dele? Como ele tinha a sandália do número dele? Como é que ele tinha um anel na medida? Porque você sabe que anel também tem medida de dedo. E como que ele sabia que tinha um novilho? O filho talvez não voltaria, talvez ele morreria para lá. Mas por que já tinha um novilho preparado, irmãos? Porque Deus sabe que a gente sempre vai errar. Sabe que a gente muitas vezes, irmãos, a gente está andando com os nossos passos, parece que tudo está bem, está ganhando dinheiro, está prosperando, tudo está dando certo, e a gente se acha, Mas o pai conhece o filho, e ele sabia que nós íamos errar. Você acha que lá voltando no jardim do Éden, Deus não sabia que Adão ia pisar no tomate?
Sabia sim. Porque a Bíblia fala que Deus preparou o cordeiro desde a fundação do mundo. Então o plano de Deus já estava preparado, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então o que está dizendo aqui? Que o cordeiro estava o quê? Cevado. Ele já estava preparado. Quem é o cordeiro do mundo que tira o pecado? Jesus. Então Jesus já estava preparado. Porque Ele sabia que eu e você falharíamos. Que nós não conseguiríamos pelo nosso esforço próprio. Porque a Bíblia fala que o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu só acabo fazendo. Mas quando você se aproxima de Deus, automaticamente, querido, quando você começa a andar com Deus, você é transformado por Ele. Aí naquele momento ele recebeu e disse o que? O pai disse: olha, meu filho estava morto, mas ele reviveu. Mas aí fala, mas ele está vivo. Fisicamente, mas espiritualmente ele estava morto. Por quê? Eles estavam na mesma casa, do mesmo teto, mas não tinha relacionamento. Quantas pessoas moram na mesma casa e não se conversam? Não dialogam, não trocam ideia. Um quer um celular, outro videogame, outro jogo, futebol, outro política. Não tem relacionamento, irmãos. Com as coisas de Deus também é assim. Não só basta você vir ao culto. Você precisa ter relacionamento com Deus. Porque esse relacionamento que te sustenta. Esse relacionamento que te fortalece. Esse relacionamento que te dá provisão. Aí, passado esse momento, o mais velho chega e diz assim: olha, o que é isso que está acontecendo? Nunca teve festa aqui. As coisas mudaram. Aí ele nem se atreve lá, mas ele fala: não, é o seu irmão que chegou. Aí ele já fica indignado, mas aquele irmão, e aquele que foi embora, deixou nós aqui. Aí seu pai fez uma festa para ele. Não acredito. Não acredito que ele fez isso. Nem pensa que o irmão voltou com vida. Não pensa que agora é um novo começo. Mas simplesmente ele julga pela atitude dele. Quantas vezes nós estamos como juízes, julgando a vida um do outro. E sabemos que só há um juiz supremo que se chama Deus. Porque muitas vezes nós precisamos tomar cuidado. A Bíblia fala que um homem precisa, quem está de pé, cuide para não cair. A gente não pode acusar ninguém. A gente não está nessa posição, porque a gente não é tão bom assim. Aí naquele momento ele diz: meu pai, o senhor fez isso com ele agiu assim, assim. Tá, até aí tá bom. Não vou dizer que ele não estava errado. Aí ele diz assim: olha, mas o Senhor nem me deu um cabritinho. E o Senhor mata um boi, uma novilha. Eu não tenho nem um cabritinho, eu trabalho aqui. Irmão, quem é filho desfruta de tudo. Ele diz: olha, mas você está sempre comigo. E tudo que é meu é teu. É Deus dizendo para nós: tudo que é dele é seu, é nosso. Tudo que Jesus conquistou na cruz é herança nossa, é direito nosso, porque nós estamos com Ele. Todas as bênçãos de Deus, querido, Ele conquistou para mim e para você. Cabe a nós desfrutarmos. Mas por que isso aconteceu? Falta de relacionamento também, irmãos. Vive na mesma casa, mas não sabe o que tem ali. Por quê? Porque o filho tinha o pai como patrão, não como pai. Não havia uma paternidade ali entre os dois. Não havia um relacionamento, uma família construída. Por falta de relacionamento. Por falta de conhecer o amor do pai.
Então, queridos, em nome de Jesus, que nós possamos buscar esse conhecimento com Deus, que a gente possa se relacionar pelo Senhor, né? Desfrutar do amor de Deus na nossa vida. Então é essa palavra que eu quero deixar para os amados nessa noite, amém? Eu quero estar orando para eu passar para a Fábio. Senhor, nessa noite, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor nos ama, e muitas vezes o Senhor nos permite errar, mas sempre o Senhor nos cerca, para que a gente não vá além da onde nós não podemos ir, porque o Senhor tem o controle e a direção de tudo. Eu te louvo pela vida de Jesus, que foi entregue, sacrificado, pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, para que Ele morresse, para que Ele nos desse vida, e vida em abundância. Eu louvo a Ti, Senhor, por essa família que o Senhor levantou nesse lugar, essa igreja, esse povo. Que em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa levantar uma igreja de intimidade contigo, de relacionamento. E ninguém vai te dizer assim: eu nunca tive oportunidade nesse lugar, que eu nunca tive chance, porque essa casa é deles, esse lugar é deles, tudo que é teu é deles, é nosso. E eu louvo a Ti, Senhor, porque há pessoas que foram longe, mas voltaram, porque reconheceram que só na Tua presença a paz, a abundância, a prosperidade, a segurança e a proteção. Por isso eu louvo a Ti, porque nós temos voltado a Ti a cada dia, a cada instante. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A casa é sua, pode entrar, Amém. Nós vamos passar agora por um momento de homenagem aos pais. Vamos passar um vídeo com as fotos dos pais, homenageando eles. te amo. Pai, meu pai, papai, eu te amo. Não existe um amor mais forte que o amor de um pai por um filho. Eu te amo também, como eu amo os meus filhos. É forte esse amor, esse amor vem de Deus. O que eu sinto por você e você sente por mim, esse amor é tão sincero, esse amor é tão puro, esse amor que vem de Deus. É forte esse amor, esse amor vem de Deus. O que eu sinto por você e você sente por mim, esse amor é tão sincero, esse amor é tão puro, esse amor que vem de Deus. Pai, meu pai, papai, eu te amo. Pai, meu pai, papai, eu te amo. Não existe um amor
mesmo amor de um pai por um filho. Eu te amo também, como eu amo os meus filhos. É forte esse amor, esse amor vem de Deus. O que eu sinto por você e você sente por mim, esse amor é tão sincero, esse amor é tão puro, esse amor que vem de Deus. É forte esse amor, esse amor vem de Deus. O que eu sinto por você e você sente por mim, esse amor é tão sincero, esse amor é tão puro, esse amor que vem de Deus. Pai, meu pai, papai, eu te amo. Pai, meu pai, papai, eu te amo. Te amo, papai. Meu pai. Tira qualquer dor, um abraço teu me traz segurança. Amigo de todas as horas, diz a verdade até se doer. Pai, filho da minha jornada, mamãe fez bem te escolher. Me ensinou a amar, me ensinou a sonhar. Hoje estou aqui, eu devo a ti. Em teu olhar, o amor de Deus transferindo pra mim tudo que eu preciso.
O amor de Deus veio do caminho do que eu preciso. Oh, no, 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 no. Amém. Glória a Deus. Nós queremos homenagear todos os pais, que Deus os abençoe. Homenagear também o nosso pastor, que é o nosso pai espiritual. Quero convidar ele aqui, quero pedir aos pais presentes para ficar de pé, que o pastor vai fazer uma oração. A todos os pais presentes ficar em pé. Porque agora nós não podemos aglomerar aqui na frente. E eu vou ficar ali na porta para entregar a lembrancinha, tá? Dos pais. E os pais que não vieram, que as mães estão presentes, pode pegar lá comigo também. Amém? Senhor, eu te louvo pela vida desses homens, porque eles estão cumprindo o projeto do Senhor, porque eles deram a semente para que novas vidas fossem geradas. Senhor, eu louvo a Deus porque através deles o Senhor tem perpetuado as suas gerações. O Senhor tem levantado homens que, Pai, não é somente gerar, mas também é cuidar, é educar, é disciplinar, é às vezes ser duro quando é preciso. Mas eu louvo a Deus por esses homens, Senhor, que o Senhor tem levantado, que o Senhor tem abençoado. Muitos pais já têm os seus filhos adultos, que já são pais de outros filhos também. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles estão com cada dia cumprindo o seu papel, Senhor, de gerar vidas, Senhor, de criar pessoas para essa sociedade que está aí fora. Porque são homens que deram o seu testemunho, o seu exemplo para cada filho, para cada neto, para alguns que já são avós. E eu louvo a Deus por esses homens guerreiros, que muitas vezes tiveram que se sujeitar a trabalhos duros, tiveram que muitas vezes ouvir o que não queria, que tiveram que abrir mão dos seus próprios sonhos para poder viver o sonho dos seus filhos. Eu louvo a Deus pela renúncia deles, e que eles hoje podem olhar para os seus filhos e verem seus filhos, alguns já casados, outros com diploma de faculdade. Às vezes a faculdade que ele não conseguiu, ele projetou no seu filho. As conquistas que ele não teve, ele projetou no seu filho, e hoje o seu filho concluiu. Eu louvo a Deus, Pai, porque eles sonharam, e os sonhos de Deus jamais podem ser frustrados. Eu louvo a Deus, porque cada homem que aqui está, Senhor Deus, do maior ao menor, daqueles que já estão com uma certa idade, e outros que estão começando agora na sua jornada, como Pai, o Senhor tem guardado, o Senhor tem abençoado, o Senhor não tem deixado o pão faltar, nem a Tua palavra, Senhor. Assim eu te louvo, agradeço a cada um que veio nessa noite, que eles possam sair daqui mais do que abençoados, mas, Senhor Deus, ricamente, poderosamente pelo Teu poder. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Que você possa dar umas palmas, né? Para esses pais, né? Louvar a Deus pela vida deles. Amém, querido? Nós já estamos dispensados. Você pode já.